Glória a Deus. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Irmãos, reforçando aí, o aviso das mulheres, amanhã, a reunião de vocês, então se esforcem para estarem juntas lá, que é um tempo muito bom. Vai ter a convidada especial aí que vai estar compartilhando, com vocês. Então animem umas às outras para vocês estarem lá, que vai ser muito bom, tenho certeza. Beleza? Eu queria, já que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Esse mês, a gente está trabalhando aí com a temática de disciplina, Então, ao longo desse mês todo, a gente falou das rotinas, dos exercícios espirituais que nós, como cristãos, nós devemos nos esforçar para fazer, para ter uma boa vivência naquilo que é a vontade de Deus para nós. E hoje a gente vai encerrar, essa semana já termina o mês, e nós iremos encerrar, falando de um assunto que eu creio que é um problema para todos nós. Uma pessoa disciplinada, a grande dificuldade dela é algo que a gente vai falar aqui hoje. Para a gente manter uma disciplina, numa rotina e fazer os exercícios que nos é proposto por Deus, nós nos esbarramos justamente nisso daqui. E eu queria ler com vocês lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 30. Um pouquinho para frente, aí no finalzinho. Beleza? Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Até aqui. Queria orar, feche seus olhos aí, a gente tem um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Clamar que o Senhor silencie, Deus, todas as vozes, todos os ruídos, Pai, que nos impedem, Senhor Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. No nome de Jesus, eu creio no poder do Teu Espírito, Paizinho, que é suficiente para convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor quebre o nosso coração duro, a nossa mente insensível, Pai, no nome de Jesus, para que a gente possa, Deus, ouvir a Tua voz aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, quebra o nosso coração duro e nos dá um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que tem fome e sede da Tua palavra e da Tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai, quebra a apatia, quebra a frieza, quebra a nossa indiferença e a nossa preguiça, Pai. A nossa preguiça de mente, Pai. Porque muitas vezes a gente liga no automático, o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está vagando. Pai, traga a nossa mente cativa a Tua palavra agora, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então a preguiça, ela é algo que nos afasta daquilo que é a vontade de Deus para nós. A preguiça, ela muitas vezes, ela nos trava naquilo que Deus tem falado para nós fazermos. E biologicamente, nós percebemos que a preguiça é uma tendência natural do nosso corpo. Para quê? Porque o nosso corpo sempre procura formas de poupar energia. Então é natural do nosso organismo, da nossa fisiologia, sentir aquela preguicinha, sabe? Aquela preguiça marota que muitas vezes faz com que a gente queira ficar em casa, com que a gente prefira algo que não vai demandar esforço. Por quê? Porque o nosso corpo ele trabalha no modo econômico. Então ele prefere poupar energia do que gastar energia, porque ele está se autopreservando. E quanto mais ele se autopreserva, mais ele vive. O seu tempo de uso, ele é maior. Então, o nosso corpo, ele trabalha dessa forma. Então, a preguiça ela é algo natural do nosso corpo. E nós sempre temos a tendência natural de dizer não.
O Rafa falou semana passada, né, e é bom a gente reforçar, porque por conta do nosso corpo ter essa predisposição de não gastar energia, de sempre se preservar e de se poupar, tudo aquilo, então, que agora me é colocado de forma que eu tenha que gastar energia, que eu tenha que me esforçar para fazer alguma coisa, a primeira resposta que vem na minha mente, na minha boca, é dizer não. Por quê? Porque eu quero me auto-preservar. Então, tudo aquilo que demanda esforço, ou que vai me tirar da minha zona de conforto, eu vou automaticamente dizer não. Então, o Rafa compartilhou, né, falando que ele é de casa, ele é uma pessoa que gosta de ficar em casa, e muitas vezes, quando as pessoas chamam ele para sair, ou para fazer alguma coisa, na mente dele a primeira coisa que vem é o quê? É dizer não. Não, eu vou ficar em casa. Não, hoje eu quero ficar de boa. Não, hoje eu vou descansar. Mas aí ele percebeu que essa é uma resposta automática. Independente do que seja o convite, independente do lugar que for, ele automaticamente vai dizer não. Mas nós precisamos, né, lutar contra essa tendência natural do nosso corpo. E aí, para exemplificar isso muito bem, quando coloca duas situações, né, na nossa frente, na sua frente, vai ter um churrasco, vai ter uma carne, vai ter um vinagrete, vai ter um negocinho ali, e ao mesmo tempo te convidam para fazer um exercício lá no Parque Sabiá. Não, vamos correr, vamos montar um grupo aqui de gente que vai cuidar melhor da saúde, e todo sábado ou todo dia de manhã, antes de ir para o trabalho, a gente vai correr. A gente vai fazer exercício. Qual que é a sua tendência natural de ir? O que é que você vai fazer? O que é que você vai preferir? Ir no churrasco, é lógico. Encher a pança, comer, ficar de boa. Você está na sua casa, tem um monte de louça para lavar. Você vai preferir lavar a louça ou sentar no sofá e assistir o Netflix? Ou ver um filme? O Ari está na campanha aí, né, de Jesus humilha Satanás, né, com as louças lavadas, os homens aí assumindo protagonismo aí na cozinha. E aí a nossa tendência é o quê? É sentar e encostar, ficar de boa. Pôr lá a Casa de Papel, terceira temporada, e vamos moer. E a gente fica horas em frente à televisão enquanto a casa está virada aos avessos. Por quê? Porque a nossa tendência é preferir o conforto. Aqueles que já estudaram, aqueles que ainda estudam, o que é mais fácil? É a gente colar na prova ou a gente estudar? É a gente pedir ajuda para o coleguinha na hora que não pode, ou a gente ralar durante a semana, durante o mês, né, durante o semestre, e estudar para se esforçar para tirar uma nota boa pelos seus próprios méritos. A tendência natural é a gente ir por atalhos. Então, aqueles que estudam muitas vezes vão ser tentados a colar, né? E nós, como cristãos, né, eu creio, né, que nós não devemos fazer isso, nós devemos dar bom testemunho. Mas o natural nosso é buscar atalhos. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele também trabalha nessa sistemática. Então, muitas vezes você tem uma rotina pré-determinada para ir para o trabalho, para fazer alguma atividade, e aquilo ali já virou automático na sua cabeça. O seu cérebro já processa rapidamente aquilo que você tem que fazer, como que você tem que fazer, e a energia que você vai gastar para fazer aquilo. E aí, quando vem uma situação que ela é contrária àquilo que o seu cérebro está programado para realizar, o que acontece? A gente acha ruim, a gente empina a carroça. Todo dia, quando eu vou trabalhar, eu faço o mesmo trajeto. Desço ali no Nicomedes, subo Afonso Pena e trabalho ali do lado da van, no Marão. E já teve duas situações em que eu fui provado, né, nisso que eu estou falando, e é muito engraçado, porque bem naquela baixada ali da Unitri, direto a polícia faz blitz. E graças a Deus, né, eu sou tudo legalizado, tem carteira, está tudo certo. Mas é aquele negócio, né, a gente fica com medo, né, eles acham pulga, né, em cabeça de cobra, sei lá. Eles
Se eles estiverem dispostos a te lascar, eles vão achar alguma coisa. E aí teve um dia que eu estava descendo, né, de moto, e eu já avistei aquilo ali. Eu falei, nossa, velho, lá vem. E não dá nem tempo de você sair, de você tentar fazer uma rota alternativa. E aí aquilo gerou um desconforto em mim. Porque eu tive que parar, tive que tirar os documentos, tive que mostrar, conversar com o guarda e tudo, para depois continuar. Teve outros momentos que a Laís passou primeiro, e aí eu tinha ficado em casa, ela me avisou, tem blitz. Aí eu já me programei para fazer outra rota, porque eu queria seguir meu caminho sem nenhuma preocupação e sem nenhuma parada. Então, tudo aquilo que interrompe a nossa rotina, aquilo que o nosso cérebro está programado para fazer, a gente tem certa dificuldade. E aí, lá em Gálatas, né, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, fala assim, ó, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os desejos de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui, meus irmãos, em Gálatas, a gente aprende que nós não devemos ser dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, por aquilo que é natural do nosso corpo sentir e querer fazer. Porque se nós formos dominados por aquilo que são as nossas vontades, os nossos desejos, o final disso vai ser o quê? Morte, destruição. Vai ser um afastamento daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, quando a gente fala, né, sobre a preguiça ser algo natural do nosso corpo, a primeira coisa que a gente conclui é que preguiça é pecado, irmão. Preguiça é pecado, porque ela é um fruto da nossa carne, que nos afasta daquilo que é a vontade de Deus para nós. E sendo pecado e sendo um fruto da carne, é porque essa natureza preguiçosa, muitas vezes que nós somos deixado ser dominado, sabe o que ela representa? Que ela é uma natureza incompatível com aquilo que é a natureza de Deus. Então, Deus, Ele é um Deus que trabalha. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 17, fala assim, ó, meu Pai sempre trabalha, e eu também, Jesus falando. Então a natureza de Deus é uma natureza de um Deus que trabalha o tempo todo. Ele está trabalhando, né, em nós e através de nós para a revelação da sua glória, do seu amor, do seu poder na humanidade. Ele está trabalhando o tempo todo. E Jesus veio, trabalhou também segundo aquilo que era o chamado, segundo aquilo que era a missão de Deus para Cristo Jesus. Ele trabalhou e foi fiel até a morte. Então Jesus não veio para tirar férias na terra, mas Jesus veio para trabalhar na vontade do Pai. E quando a gente fala sobre trabalho, nós precisamos desmistificar muitas vezes aquela noção que nós temos de trabalho associado a emprego. A gente já falou isso, né, em alguns outros temas para trás, porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que trabalho é igual a emprego. E quando nós associamos isso, nós achamos que nós só trabalhamos quando nós estamos no nosso emprego formal, batendo ponto, sentando na frente do computador ou fazendo alguma outra atividade que é remunerada. E quando a gente expande o conceito para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o trabalho se diz respeito a tudo aquilo que nos demanda esforço, seja ele físico, psicológico, espiritual. Então, meu irmão, resumindo, tudo é trabalho. Tudo é trabalho, tudo demanda esforço. Tudo demanda você sair da sua zona de conforto para você construir algo na sua vida. Para que o seu casamento seja bem-sucedido, você precisa trabalhar para que isso aconteça. Para que a sua vida espiritual seja bem-sucedida, você precisa trabalhar para que
você conheça a vontade de Deus. Não é por osmose, não é alguém que vai colocar um pendrive em você e vai fazer o download de tudo aquilo que você precisa saber. Não, é por esforço. Tudo demanda esforço. E aí, quais são as consequências, né? E qual é o perfil de uma pessoa preguiçosa? O perfil de uma pessoa preguiçosa, meus irmãos, eu coloquei aqui alguns pontos. 4 pontos. O primeiro dele é: o preguiçoso vê apenas o hoje, o agora. Então, aquela pessoa que é dominada pela preguiça, ele vê apenas o hoje e o agora. Ele não está preocupado com o futuro, ele não está preocupado com o amanhã, no sentido de você se planejar, se preparar. Ele olha só para o agora, ele olha só para o hoje. Então, se está tudo bem, se o dinheiro está dando para pagar as contas, está zerando, está certinho, para ele está ótimo. Se ele está comendo, se ele está morando com o pai, com a mãe ainda, está tudo certo. Não, está beleza. Ele não tem uma visão de futuro, ele não olha para frente, ele não enxerga aquilo que ele pode conquistar, aquilo que ele pode trabalhar para chegar lá na frente e ele colher. Porque o agricultor, ele planta, mas ele trabalha. E nesse trabalho, ele colhe no futuro. Mas o preguiçoso, ele sequer planta. Então, meu irmão, se você, hoje, está olhando apenas para o agora, para o dia de hoje, sem se preocupar com aquilo que são as demandas, com aquilo que são os planos e os projetos de Deus para a sua vida, meu irmão, comece a avaliar a sua vida. Porque muitas vezes você pode estar sendo dominado pela preguiça. Segundo ponto, o preguiçoso, ele fica paralisado. Então, o cara que é dominado pela preguiça, sabe o que acontece? Ele fica parado. Ele não se move, ele não consegue ir além, ele não consegue avançar. Porque para você mudar de fase, para você ir além daquilo que você está vivendo hoje, isso vai demandar de você esforço, vai demandar de você muito trabalho. E aí muitas vezes a gente está com aquele discurso, né? Ah, tá bom assim, eu estou bem assim, e aí a gente vira uma estátua. Passam os anos, passam os tempos, e nós continuamos os mesmos. Preguiçosos, porque nós não queremos trabalhar para que nós possamos alcançar algo além daquilo que nós estamos vivendo. Terceiro ponto, preguiçoso. A pessoa, né, que é preguiçosa, ela leva uma vida medíocre. Ela vive na miséria, ela se conforma. Então, meu irmão, o preguiçoso, ele leva uma vida medíocre. Ele leva uma vida aquém daquilo que Deus tem preparado para ele, porque ele se deixou dominar pela preguiça. Então ele não tem força, ele não tem vontade, ele não tem sonho, ele não tem visão. Então ele vai comer, como a gente leu lá em Provérbios, o pão da vergonha. Ele vai ser envergonhado, porque a sua preguiça leva à miséria. Então, em outro versículo, né, fala que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Também não coma. Uma vida medíocre, porque nós estamos nos poupando. Uma vida miserável. Um dos problemas, né, da nossa geração é esse conformismo. A gente se conforma muito fácil com as coisas. A gente acha que está tudo bem, que está bom assim, e aí a gente conforma com um nível muito aquém daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, se eu trabalho, né, e ganho o meu salário, e esse salário paga as contas, tá bom. Né? E como a Ari falou, um outro domingo, um testemunho do irmão, né? Ele ganhava X, e aí ele pediu conta para ir para outro emprego, para ganhar
menos X. Aí ele falou, não, mas você tem perspectiva, né? Você tem plano, você tem rumo, você vai ganhar mais e tudo ou não? Aí ele falou, não, eu vou trabalhar só 6 horas por dia agora e vou ganhar menos. Então a nossa geração, muitas vezes, ela é desse jeito, ela é conformada. Ela se conforma muito fácil com o padrão miserável, muitas vezes, que a gente quer estabelecer. Por quê? Porque nós não estamos nos esforçando para atingir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não queremos trabalhar para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E por último, a preguiça, ela contagia. Mano, você quer desanimar um ambiente, você chega azedo. Da mesma forma que a animação, que a alegria também contagia, a preguiça e o desânimo também contagiam aqueles que estão próximos. Então, além de você azedar você mesmo, você azeda o outro. Além de você não ter perspectiva para a sua vida, você ainda semeia falta de esperança e de visão de futuro na outra pessoa. Então o irmão às vezes chega para você e começa a compartilhar os sonhos, né? Não, eu quero fazer faculdade disso, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso. Aí o cara lá todo azedo, né? Todo grilado, fala, ih, não, isso aí não, você está iludido. E aí esse desânimo, essa descrença acaba contaminando o outro. Então, meus irmãos, cuidado para que a sua preguiça ela não contagie e não mate aqueles que estão próximo de você. E aí, como que a gente vence? Como que nós não podemos ser dominados pela preguiça? Porque nós precisamos romper. Nós precisamos vencer. Porque se nós formos dominados pela preguiça, o final disso tudo vai ser miséria. Em todos os aspectos. E aí, eu queria que você abrisse lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Lá no finalzinho, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Até aqui. Aqui, meus irmãos, está um pouco daquilo que nós precisamos compreender para que a gente possa romper com a nossa vida de preguiça, com a nossa apatia, com a nossa falta de disposição. Porque eu vou falar um negócio para vocês. A preguiça, ela é uma porta para o desânimo. E o desânimo é uma porta para a depressão, para a ansiedade.
Então, meu irmão, quanto mais você se deixar dominar pela preguiça, mais desanimado você vai se tornar. E quanto mais desanimado você vai se tornar, menos vida você vai enxergar nas coisas. Menos prazer de viver você vai ter. Porque as suas forças vão ser exauridas. Então, meu irmão, guarde seu coração. Porque muitas vezes, no nosso senso de autopreservação e de achar que nós precisamos sempre descansar, e eu não estou falando que o descanso ele não é algo de Deus, ele é algo de Deus para nós, sim, nós precisamos descansar, mas o descanso ele é diferente da preguiça. Porque o descanso em Deus é trabalhar. Quando a gente descansa em Deus, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente está em comunhão. Descansar em Deus não é ficar de férias em casa assistindo televisão o dia inteiro, não. Descansar em Deus é você descansar na palavra, na comunhão, no partir do pão. Então, não use a desculpa do descanso para a sua preguiça. Porque a gente tem ânimo para um tanto de coisa, vocês já perceberam? A gente anima para fazer várias atividades, mas a gente não tem a mesma disposição, muitas vezes, para fazer aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Então, às vezes, numa sexta-feira à noite, para juntar uma galera para orar aqui, não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou cansado, a semana foi difícil. Mas aí hoje o Instagram, o Stories, denuncia tudo. É uma benção. E aí o irmão está lá no bar, tomando a sua coquinha, ou está lá num showzinho, e aí a gente começa a ver as prioridades. Ué, mas não podia estar aqui, estar lá, como é que é isso? Então, para muitas coisas a gente tem ânimo, mas para a maioria das coisas que quer dizer, para a maioria das coisas relacionadas à palavra de Deus, aquilo que são as rotinas, as disciplinas espirituais, a gente arruma desculpa. Aí eu estou cansado, aí eu não posso, aí não dá, aí eu não tenho dinheiro. Mas a gente arruma dinheiro para tanta coisa. A gente arruma ânimo para fazer tanta coisa. E aí para aquilo que é o mais importante, a gente usa a preguiça como uma muleta, como uma desculpa. E aí não é novidade, às vezes, ver o quanto que você está desanimado. O quanto que você está abatido, está triste, está fraco. O quanto que o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, a sua vida familiar está um caos. Porque você não prioriza aquilo que é importante. Então você tenta tratar as urgências, e as urgências, elas vão vir em consequência de você não priorizar aquilo que é importante. Então você vai passar a vida inteira apagando incêndio. Você vai passar a vida inteira gritando por socorro, ao invés de passar a sua vida meditando na palavra de Deus, exercendo o domínio próprio, a perseverança, dominando, fazendo dominar a sua carne, que o seu espírito domine sobre a sua carne, mostrando quem é que manda. E a gente só vai vencer isso. Eu coloquei aqui em 3 pontos para a gente finalizar. Primeiro, através de uma consciência transformada. Através do conhecimento da vontade de Deus, das promessas. A mudança, ela vem de dentro para fora. Não adianta você querer mudar a sua rotina, o seu comportamento, as coisas que você faz durante a sua semana, se você não mudar o seu coração. Se você não ser transformado pelo entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, busque a transformação, primeiro, do seu coração e da sua mente, para que então você controle e domine os seus hábitos, a sua rotina, as coisas que você realiza durante a sua semana. Porque se você não tiver a sua mente, o seu coração transformado, você vai ser apenas como um cão adestrado, que faz sem o entendimento, mas não tem a consciência transformada. Então transforme, busque, ore para que Deus transforme o seu entendimento.
para que você conheça a vontade de Deus. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe glória sem sacrifício. E muitas vezes a gente quer a glória, a gente quer ter um casamento bem-sucedido, nós queremos ter uma vida bem ajustada emocionalmente, mas nós não queremos pagar o preço que nos leva a isso. Então Jesus, ele foi exaltado acima de todo nome, ele foi colocado sobre o trono, mas antes disso ele sofreu, antes disso ele morreu por nós. E a gente quer ser diferente, a gente quer só usufruir, né, das bênçãos, da comunhão, da igreja, das amizades, dos relacionamentos, mas nós não queremos assumir os ônus que essa relação traz. Nós não queremos nos comprometer, nós não queremos ir além daquilo que fere o nosso orgulho, a nossa zona de conforto. Então a gente só quer a festa, a gente só quer os encontros, nós só queremos usufruir dos benefícios, mas nós não queremos pagar o preço. Então, meu irmão, pague o preço, ore para que a transformação venha de dentro para fora. Segundo, é por esforço. No versículo 5 ele fala: diante disso tudo, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então, meu irmão, as promessas de Deus, elas já foram liberadas para todos nós. As promessas de Deus, através da morte e da ressurreição de Cristo, elas já estão disponíveis para nós. Mas agora é a nossa responsabilidade a gente se esforçar para que então nós alcancemos essas promessas. Porque nós só iremos alcançar a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para nós através do esforço. Se você não se esforçar em ler a palavra, em orar, em estar em comunhão, em praticar, em exercer esses exercícios espirituais, meu irmão, as coisas não vão vir por osmose. Mas requer esforço, requer sacrifício, requer luta. Porque o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Ela milita contra o Espírito de Deus. Porque ela deseja fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, meu irmão, se você não lutar como um atleta que esmurra o seu próprio corpo, como Paulo diz lá, para ganhar uma coroa corruptível, se você não disciplinar o seu próprio corpo, você não vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que já foi liberado, mas que agora você precisa fazer morrer a sua vontade, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos quebrar a inércia. Quebrar a inércia. Quantos de nós estamos paralisados? Quantos de nós a preguiça já dominou? E se não houver um esforço, nós não iremos sair da mesmice. E quando nós falamos sobre esforço, nós estamos falando de empregar uma força além daquilo que é natural. Um esforço que vai além daquilo que a minha vontade diz para eu fazer. Então o esforço, ele diz respeito a algo que eu preciso fazer além daquilo que é natural meu. Eu preciso me esforçar, eu preciso aplicar uma força maior do que eu estou aplicando. Porque se não for assim, eu vou continuar na mesma. Eu não vou me mover para lugar nenhum. Eu vou continuar parado. Porque aí eu poupo energia, eu poupo esforço, eu não gasto energia e fica tudo bem. Aplique esforço, meu irmão. Lute. E terceiro, não dependa da sua vontade, mas do entendimento do que Deus disse. Porque se Deus falou, velho, então já era. Se você depender da sua vontade, do seu desejo natural, você sempre vai ser levado ao senso de autopreservação. Você nunca vai querer
mudar de fase. Porque a fase que você está, ela é boa, ela é estável, está tudo certo, está tudo acontecendo do jeitinho que você programou. E aí tudo aquilo que vem para te mover, para te tirar da zona de conforto, você rejeita. Então, meu irmão, não dependa do seu desejo. Dependa daquilo que Deus falou. Porque se Deus falou, meu irmão, é o melhor que Deus tem para você. Porque os nossos desejos nos enganam. Os desejos da carne nos levam para longe daquilo que é a vontade de Deus. Como eu falei no começo, qual que era a sua vontade, qual que era o seu desejo? Tudo isso exige sacrifício, exige disciplina. A Laís está fazendo, né, uma dieta, depois que a gente ganhou a Luísa, e é difícil, porque a nossa vontade, né, e a vontade dela, o desejo dela é de chegar em casa e comer qualquer coisa, comer na rua, mas a dificuldade maior é chegar em casa, ainda fazer comida para a Luísa, depois fazer comida para ela, levar para o outro dia. Qual que era o nosso desejo? Pega o celular, chama um iFood, pede uma pizza, 15 minutos está lá. É muito fácil. Por isso que a disciplina, ela é muito importante. Porque se você não for disciplinado naquilo que Deus falou a respeito de você, você vai se deixar dominar pelo seu desejo. Então, no nome de Jesus, que a gente possa orar e que a gente possa quebrar mesmo esse espírito de preguiçoso mesmo no nosso meio. Porque então, nós seremos produtivos e úteis, como ele falou aqui no final, em tudo e em todo o lugar. Não é só na igreja, não é só no seu emprego, não é só na sua família, mas é em todos os lugares. É em tudo aquilo que você for fazer. Você vai ser produtivo e você vai ser útil. A melhor coisa é você contar com uma pessoa, porque você sabe que ela é uma pessoa trabalhadora. Porque dos preguiçosos, Deus não se agrada. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar.